Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amados, é Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos de pedras. Antes que eu comece a falar, se você não conhece este canal, por favor, me ajude. Entra neste canal, se inscreva. Toque no sininho de notificações, o YouTube vai estar lembrando você dos próximos vídeos. Praticamente todos os dias um vídeo novo. O seu like ou dislike no rodapé, nos comentários, o que você achou deste assunto. O que você achou disso e até mesmo uma sugestão. Se você quiser saber um pouco mais dentro deste assunto aqui que eu estou postando, pode perguntar que eu procuro para você e eu trago a resposta, ok? Bora juntos então aprender? Vamos lá! Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita em templos de pedras. Vamos lá. O interessante nisso tudo é que você possa entender, meu querido, minha querida, sobre o assunto, porque eu vou estar citando os textos bíblicos, texto no contexto, e vou estar falando alguma coisa em relação à diferença do templo judeu, né? Não vou entrar no assunto diretamente, não é exaustivo, mas a forma de adoração no Velho e a forma de adoração no Novo Testamento, tá bom? Apesar de não ser este o assunto, mas o assunto é: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Já quero deixar claro que não sou pastor, não sou teólogo, estou fora do sistema, não tenho nada com religião alguma, nenhuma. Tá? Aqui eu sou um autodidata e eu creio que o Espírito Santo é que me dá esse dom, essa graça de poder aprender. E aí aprendendo eu vou passando para vocês. Templo é onde se reúne a igreja do Senhor. Templo é onde se reúne a igreja do Senhor. Isso no Velho Testamento. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Novo Testamento. De Gênesis até Atos, vamos citar até Atos, tá? Não vamos falar até Malaquias, por exemplo, vamos direto até Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque Atos dos Apóstolos começavam ali a igreja que foi batizada com o Espírito Santo, Atos 2 em diante. Era um momento de transição do judaísmo para o cristianismo, beleza? É para você ter melhor compreensão, tá bom? Então vamos lá. Deus deseja ser encontrado pelo homem, falando já desde o Velho Testamento, Jeremias, um dos profetas maiores, Jeremias 29:14, para você entender melhor, para que a didaquê, para que eu possa expressar e você consiga compreender melhor, tá certo? Então, isso pode ocorrer em qualquer lugar, por qualquer pessoa. Encontrar com Deus, ser encontrado por Deus é em qualquer lugar. Não existe hora marcada, nem lugar fixo, nem cerimoniais, nada disso, tá? Deus, ele quer ter um relacionamento pessoal com a sua criatura e aí depois disso com os seus filhos, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Deus, ele é todo poderoso e quer habitar em nós. Esse é o plano de Deus. Esse é o desejo que Deus tem para todos. Então, Deus habita em outro lugar, ou Deus habita em um lugar? Não, acabamos de dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita em outro lugar, senão em nós, dentro do ser humano. No Velho Testamento, o Espírito Santo estava sobre o profeta, o rei e o sacerdote. No Velho Testamento. O modus operandi era diferente, e é diferente no sentido do Velho Testamento, com relação ao Novo Testamento. Para você entender melhor o que eu estou falando, é assim, para você entender melhor, vou dar o exemplo. O pai que criou, o filho que veio na plenitude dos tempos para salvar, para religar o homem a Deus, Pai, e o Espírito Santo, aquele selo de Deus, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, para selar, marcar a igreja salva, que foi crida e que creu
no sacrifício de Jesus na cruz. Sem mais nada do que eu estou dizendo. Nada de religião, nada de filosofia, nada de outro mediador, nada de papa, nada de Pedro, nada de pastor. Só Jesus é o mediador entre o homem e Deus Pai. Bora lá? Bom, Deus não habita em outro lugar senão em nós, se você nasceu de novo. Ele é espírito e espírito habita em seres humanos e não em templos. Você não sabia disso? Se você não sabia, passa a ficar sabendo agora, tá bom? Então, o espírito não habita em templos feitos por mão de homem, casa de pedra, de alvenaria, como queira, mas ele habita dentro do ser humano, ok? No Velho Testamento tinha o templo, tinha a arca, tinha tudo isso. Não vou entrar nesse assunto porque eu já tenho esse assunto no canal. O tempo de adoração e louvor, de culto no Velho Testamento era diferente, oposto do que no Novo Testamento. No Novo Testamento, o ser humano ele é livre para fazer aquilo que agrada a Deus, não para fazer a sua vontade, mas ele é livre para fazer a vontade de Deus, ok? Tudo bem até aqui? Vamos para a metadinha? Vamos lá. Portanto, ao lermos a expressão Deus não habita em templos feitos por mão de homens, devemos lembrar e destacar aqui que o principal é que não podemos aprisionar, prender Deus. Ninguém, nenhuma religião é dona de Deus. E nem vai dizer o que Deus disse para dizer. E nem vai falar no nome de Deus. Não é dona de Deus. Não tem o passe de Deus. Tá? Devemos lembrar isso sempre. O Senhor é em todo lugar. E qualquer lugar onde estiverem 1, 2 ou 3 reunidos no nome dele, aí estamos prestando culto a Deus em qualquer lugar. A minha vida, a sua vida, o nosso estilo de vida é louvor e adoração a Deus. Não é em um lugar fixo, construída por mãos de homem, uma casa, com uma placa, uma faixa e uma placa, em um lugar marcado, um horário marcado, com dogmas, com cerimoniais. Não. Se você ainda continua assim, eu estou falando porque eu já fiz parte disso. Se você continua assim, faça como eu fiz. O Senhor abriu os meus olhos para que eu pudesse enxergar, para que eu pudesse ver. Ok? Então, os meus atos dizem de fato se eu estou dando a Deus o louvor que agrada. O que eu faço, o que eu penso, o reconhecimento dos minhas falhas, dos meus erros, o meu pedido de perdão a Deus, dizendo, Senhor, eu preciso de Ti, eu não preciso de uma religião, eu preciso de Ti. Isso é um fato, isso é um exemplo de louvor e adoração. Senhor, eu dependo de Ti, eu não dependo dos homens, isso é um fato, isso é um estilo de vida, isso deve ser a maneira de pensarmos e deve ser a maneira de vivermos, tá? Bora lá então. Entretanto, isso não quer dizer, e não é errado, você reunir num espaço. Não. Você não pode fazer daquele espaço a casa de Deus. A casa de Deus tinha realmente um lugar fixo, ok? Um prédio, um templo de Salomão. Tá? Então, assim, nós temos que entender que o problema não é o espaço em que você está, mas o que você pretende e o que você faz desse espaço. Então, Deus não mora mais, Deus não mora em espaços, em casas feitas por mãos de homens. Tá? Só no Velho Testamento que isso acontecia e eu já tenho esse assunto no canal. Então vale lembrar que onde estiverem pessoas reunidas ali no nome do Senhor Jesus, ali o Senhor Jesus estará presente. Mateus 18, 20. Mateus 18, 20. Vamos lá, eu quero deixar agora umas passagens para você estar anotando e você estar lendo depois que terminar esse vídeo. Atos dos Apóstolos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Deus que fez a terra, o Deus que fez todo esse plano espacial, o Deus que fez todos os mundos, todas as estrelas, todos os astros, o Deus que fez todas as coisas. Olha, presta atenção que é sério.
O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é Senhor dos céus e da terra e não habita em santuário, casa feita por mãos humanas, por mãos de homens. Atos 17, 24. Olha que interessante. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então Deus não habita num templo com uma placa escrita o nome de uma denominação. Ali não é a casa de Deus. Não é a casa do Senhor. Ali não é a casa do tesouro. Deus não habita ali. Aliás, pelo contrário, tanto Jesus quanto os apóstolos e os discípulos foram expulsos, cada um deles foram expulsos dos templos, das sinagogas. Você não sabia disso? É só ler que você vai entender o que eu estou falando, principalmente o Novo Testamento. Se você quiser ler os evangelhos, você pode ler os evangelhos, não há problema não. Os evangelhos foram escritos para o judeu, basicamente para o judeu, tá? O judeu rejeitou e o benefício dos evangelhos chegou até nós. Mas nós, igreja gentílica, a partir de Atos 2 em diante, ou Atos dos Apóstolos em diante, é que é a igreja. Só salientando, valendo lembrar, que Atos dos Apóstolos é a única carta e epístola que não está fechada. O cânon está aberto porque a igreja continua aqui. Os lavados e remidos com o sangue do Cordeiro, aqueles que foram salvos, nascidos novamente, nascidos agora espiritualmente. Ok? Tranquilo? Então bora lá. Então 1 Coríntios 3,17 diz que nós somos o santuário e nós temos que cuidar dele. Tá bom? Não confie nas palavras enganosas dos que dizem, este é o templo do Senhor, ó, este é o templo do Senhor, ó, este é o templo do Senhor. Não, né? Já dizia Jeremias 7,4, esse aqui não é o templo católico, não é o templo budista, não é o templo espírita, não é o templo presbiteriano, não é o templo batista, não é o templo quadrangular, não é o templo wesleyano, não é o templo luterano, anglicano, não. O templo hoje, no Novo Testamento, são os homens, pessoas. Tranquilo? Jeremias 7,4. Vamos lá. Ouvi uma voz forte, essa aqui agora está falando de Apocalipse. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21:13, a visão trazendo aí de como seria, de como é, né? O tabernáculo de Deus agora é a morada em espírito na vida do crente, do cristão. Vamos lá, 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabem ou não sabeis que o corpo de vocês é o santuário do Espírito e que ele habita em vocês? E que foi dado por Deus e que vocês não são donos de vocês mesmos? Você sabia? Você não é dono de você mesmo. Se você é um crente lavado e remido com o sangue do Cordeiro. O nosso dono, o dono dessa casa, desse templo aqui, é Deus. Aí sim, aí Deus faz morada, tá bom? Separado, nós somos membros separados, né? Ó, membros, né? Ó, membros. Braço, antebraço, perna, tronco, cabeça e tal. Não é isso? Junto nós somos o corpo. E Jesus é o cabeça. Jesus é o bom pastor. O único pastor, o verdadeiro pastor, o único mediador entre Deus e os homens. Ok? Para os finais, então, 1 Coríntios 6,19. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários de Deus, do Deus vivo, como disse Deus, como ele mesmo disse, habitarei com eles, entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, segundo a Coríntios 6,16. Aqui não fala, no Velho Testamento, que Deus habita em um lugar fixo, com a placa, com o nome, com horário marcado, com alguém falando, dizendo ser representante de Deus. Não, Novo Testamento não. Ok? Vamos lá. Mais uma passagem. Vocês não sabem que vocês são santuário de Deus, em espírito, e que Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3,6.
Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos de homens, como dizia já o profeta. O céu é o trono de Deus, a terra, o estrado dos seus pés. Que espécie de casa vocês poderiam me edificar para que eu viesse a morar? Que tipo de casa? Já que nós estamos no Novo Testamento, uma nova aliança. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Aonde eu moraria? Aonde eu habitaria? Uma pergunta para nós. Atos dos Apóstolos 7, 48, 49. Então nós não somos judeus. Nós somos igreja gentílica numa nova aliança. Ok? Era isso que eu tinha para vocês. Tá? Bem resumidinho, bem ali mastigadinho. Tá bom, queridos? Eu já tenho sobre esse assunto no canal. Depois você dá uma olhadinha lá. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e tudo aquilo que você estiver fazendo. Shalom, shalom Adonai. A paz de Deus seja nos vossos corações. E até um próximo vídeo.